Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Arilson. Vamos, essa aula em especial, vamos fazer a correção dos exercícios da aula passada. Então fique bem atento quanto à correção, em relação às dúvidas também. Então fique bem atento. Eu vou corrigir a atividade da aula passada. Vamos lá então. Os números a seguir estão escritos de forma abreviada. Escrevo de forma completa com todos os algarismos. Então temos aqui 3,45 mil. Como que eu vou escrever esse valor na forma numérica? Eu avisei vocês aqui que esse valor aqui, ó, 3,45 mil, ele ficava 3 casas após a vírgula, certo? Então temos aqui, no caso aqui, 2 casas. Então falta quantos casas? Para 1000, falta mais uma casa. Então aqui ficaria 3, 4, 5, e eu vou acrescentar mais um zero, certo? Então a representação dele é 3.450. Agora o outro, 137 milhões. 137 milhões são quantas casas após a vírgula? 6 casas, certo? É o número inteiro que aparece aqui, 137. Então a vírgula está bem aqui no final. Então como que eu represento ele? Então seria 1, 3, 7. Vou colocar 6 zeros. Então seria aqui 137 milhões. Letra C. 346,57 milhões. Mesma coisa. Tem 2 casas após a vírgula. Então eu vou colocar quantos zeros? 4 zeros. Então ficaria 3, 4, 6, 5, 7, 1, 2, 3, 4. Por que só 4 zeros? Porque já tem 2 casas antes da vírgula, certo? Próximo, letra D. 25,371 bilhões. Bilhões, ele tem 9 casas após a vírgula. Então temos aqui 3 casas somente. Então, como tem 3 casas, eu vou colocar 6 casas. Então seria quantos zeros aí? Seria 6 zeros, certo? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa é a representação de bilhões. Vamos agora para outra questão, certo? Seria aqui então, uma construtora apresentou um custo de 16,5 milhões para a construção de 250 casas populares. Com base nisso, descubra qual é o custo da construção de uma casa popular. Bom, essa aqui seria, na verdade, a segunda questão, certo? Então, vamos então representar, certo? 16,5 milhões. Quanto que seria esse valor? Então vou colocar aqui, ó, 16, 25. Temos 2 casas após a vírgula, então temos que acrescentar apenas 4 zeros. Vou dividir por 250. Esse valor dividido por 250 vai dar o valor de 65 mil. Então esse é o valor de cada casa, certo? Vamos para a terceira. Essa aqui seria a primeira, segunda. Vamos para a terceira questão.
Os números a seguir podem ser abreviados, de modo que fiquem somente uma casa antes da vírgula. Veja o exemplo. Então, temos aqui a abreviação para ele ficar uma casa após a vírgula. Então, temos aqui 8.300. Uma casa após a vírgula ficaria assim. 8,3 o quê? Mil. Certo? Letra B. Aqui temos milhões, certo? Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos aqui 1,35 milhão. Próximo agora, olha só, quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 casas após a vírgula, então seria 4,32845 bilhões, certo? Vamos para a próxima agora. Vamos para a questão 4. Use funções para fazer as seguintes conversões. Então, temos aqui, vamos fazer as conversões agora de medidas, quilômetros para metro. Eu disse para vocês o seguinte, usar aquela tabelinha, né? Que tabelinha seria essa? Mais fácil, seria a tabelinha de quilômetro, hectômetro, certo? Decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aqui, milímetro. Então, vamos fazer as conversões dessas medidas aqui, certo? Bom, nesse caso aqui, vou transformar quilômetros para metro. Quilômetros para metro são quantas casas? 1, 2, 3. Então, vou dar 3 casas para frente com a minha vírgula. Seria 1, 2, 3. Então, seria 35, 121 metros. E a vírgula ficaria aqui no final. A vírgula no final não aparece, tá, gente? Ela fica do jeito que tá. Continuando. Quilômetros para metro, mesma coisa. 3 casas para frente. Tem 1, 2. Faltou uma casa. Então, essa uma casa eu acrescento um zero. Então, 0,12 km equivale a 120 metros. Letra C. Seria aqui, voltando, né? Centímetros para metro. Centímetros para metro eu vou voltar. Olha só, centímetros está aqui. Vai voltar quantas casas? 1, 2. Vou voltar para trás. 1, 2. Então, seria, nesse caso aqui, 13,15. D, 0,21 metro, transformando ele aqui em centímetro. Então, nesse caso aqui, metro para centímetro, olha aqui, ó, 1, 2, para frente, 2 casas, 1, 2, então seria 21 centímetros, certo? Vamos para a próxima aqui, rapidamente. Márcia está aprendendo a fazer tricô, certo? Para começar, decidiu tricotar um cachecol de 1,8 metros de comprimento. Como ela ainda não tem prática, consegue tricotar somente 15 centímetros por dia. Quantos dias Márcia levará para terminar o cachecol? Transforme as medidas em centímetros e faça os cálculos, certo? Primeiro, o que nós temos aqui? Temos que ela falou o seguinte, ó, o cachecol de 8,8 metros de comprimento, certo? Ela consegue, né, tricotar 15 centímetros por dia. Quantos dias Márcia levará para terminar o cachecol? 1,8 metros
nós sabemos que um metro tem quantos centímetros? Um metro tem 100 centímetros. Então, seria 100 centímetros, 8. Então, seria 80 centímetros. Então, tem que transformar esse valor aí tudo em centímetros. Então, seria 100 centímetros, ou seja, 180 centímetros dividido por 15 centímetros, que daria 12 dias, tá? Então, essa seria a resposta aqui. Tem que transformar esse valor aqui em centímetros, que dá 1,8 metro a 180 centímetros, tá? Dividindo por 15, que dá 12 dias, certo? Então, vamos para a próxima, que seria a 5. Vamos para a 6. Vou trocar de folha para continuar a nossa correção. Rapidamente, certo? Temos aqui a sexta questão. Faça as devidas conversões. Então aqui eu vou adiantar um pouco mais rápido por causa do nosso tempo, né? Então o vídeo vai ficar um pouco longo. Então eu vou adiantar um pouco mais rápido a correção. Então aqui, metro para quilômetro, eu vou voltar 3 casas, né? Daquela tabelinha nossa. Então seria 1, 2, 3. Então seria aqui 1,35. Metros para quilômetros também eu vou voltar 3 casas para trás. Então seria 0,005. Se aqui é centímetros, tá? Faltou centímetros. Então aqui seria aqui 6.421 centímetros para metro. Nesse caso aqui eu vou voltar 2 casas para trás. Então seria 64,21. Letra D. 73 centímetros para metro. Vou voltar 2 casas para trás. 1, 2. Voltando. 0,73. 121 milímetros para centímetros. Eu vou voltar também. Nesse caso aí, milímetros para centímetros é uma casa. Então, eu vou voltar para trás. Então, daria 12,3. Milímetros para centímetros. Vou voltar uma casa para trás também. Então, seria